Olá, boa tarde. Quando falamos sobre a superação dos desafios das cidades, é impossível não recorrer ao Estatuto da Cidade como uma fonte de luz condutora. A Lei Federal 10.257 de 2001 foi uma resposta na tentativa de traduzir diversas desigualdades no espaço da cidade. Trata-se da fundamentação de mecanismos capazes de modificar essa realidade. Foi resultado de uma ampla mobilização e debate. Por isso, gerou grande expectativa e grande esforço de diversas ordens para a promoção de sua implementação. Apesar dos reconhecidos e numerosos ganhos, há ainda velhos e novos enfrentamentos pela frente. É preciso, então, renovar a discussão crítica sobre a implementação da lei. Entendendo que a cidade é fruto de uma atuação objetiva de diversos atores distintos, a roda de conversa, sob o farol dos 20 anos do Estatuto da Cidade, convidou o professor Almir Farias, a advogada Maiara Justa e o arquiteto Luciano Ramos para uma troca de ideias sobre essa temática. O Almir Farias é arquiteto e urbanista, pós-doutor em urbanismo, professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, é membro dos programas de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design e do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas, assim como do mestrado profissional em Avaliação de Políticas Públicas. Maiara Justa é advogada do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É especialista em Direito Público com ênfase em Direito Municipal e Urbanístico. Também é mestranda em Direitos Humanos da Universidade do Minho. Faz parte da Rede Nacional de Advogados e Populares e é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Seção Ceará. E por último apresento Luciano Ramos, arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Ceará, especialista em desenho de mobiliário, também pela UFC, e em formação de dirigentes industriais e gestão integrada de administração financeira pela FIEC. Ocupa hoje a vice-presidência da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, Seção Ceará, e membro da direção nacional da ASBEA Brasil. É presidente da Câmara Setorial da Indústria, da Construção Civil e Imobiliária, ADES Ceará. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa, provocando os três com algumas perguntas. Então, eu vou fazer 3 perguntas para todos e vocês sintam à vontade para respondê-las da melhor forma. Eu vou convidar primeiro o professor Almir Farias. Vou fazer aqui a pergunta, professor, e depois é sua vez. Acredito que, assim como todos nessa conversa, os 20 anos do Estatuto coincidem com a minha trajetória profissional e pessoal. Ao sair do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC em 2004, um grande movimento, então, promovido pelo Ministério das Cidades para a absorção dos preceitos do Estatuto dos Planos Diretores Municipais era lançado. Minhas primeiras experiências profissionais se deram em municípios do interior do Ceará. Abria-se para mim um novo panorama, novas ideias e esperanças por meio dos processos participativos e um olhar sobre a leitura e entendimento dos problemas urbanos. De lá para cá, ocupando papéis em movimentos distintos, como pesquisadora, profissional liberal e como servidora pública, sempre persegui esse objetivo. Depois de 17 anos de atuação, possuo um olhar mais amadurecido sobre o Estatuto. Gostaria de saber qual é o olhar de vocês todos, a partir de suas experiências pessoais, ao longo do tempo, sobre os desafios da implementação do Estatuto da Cidade. Bom, sou eu então, né, Camila? Perfeito, professor. Fique à vontade. Então, boa tarde, Camila, boa tarde, Maiara, boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Agradeço o convite para participar deste evento e espero poder contribuir de alguma forma. Respondendo à tua pergunta, se pode falar muito sobre essa trajetória do Estatuto da Cidade, mas eu levantaria 2 pontos
que me parece assim bom para o início de debates. Primeiro é a ideia de uma lei inovadora e revolucionária, né? Muito se falou, muito se mobilizou por esta lei até sua aprovação final, né? Porque ela trazia um espírito, né, de lutas por igualdade, por inclusão social, né? Com base em lemas, não mais nem conceitos, mas lemas como direito à cidade e função social da propriedade. Ela também se viu como um balizador para a articulação de políticas públicas urbanas, né? E também como um instrumento, obviamente, porque ninguém é ingênuo de pensar que essa lei, lá desde o início, seria facilmente implementada, mas um instrumento para enfrentar um campo aberto de lutas, de disputas, tanto de ordem jurídica, urbanística e ambiental, que se traduz no espaço da cidade. Então, ela tem esse caráter, esse bojo discursivo que vem junto com a lei. Um segundo aspecto que eu chamaria a atenção são as dificuldades de aplicação dessa lei. E isso a gente pode pensar nesses 20 anos, né? Já é um bom tempo e dá para, enfim, poder afirmar algumas questões. Eu seleciono aqui 3 questões que me parecem fundamentais para os desacertos, se não as incompletudes da lei do Estatuto da Cidade. O primeiro, vamos reconhecer, é o Estado brasileiro. Ele se moderniza, mas ele muda pouco, né? No fundo, o Estado brasileiro ainda carrega aquilo que todos os cientistas políticos, historiadores, sociólogos comentam, né? Traços de colonialismo, patrimonialismo, voluntarismo, personalismo, burocratismo, corporativismo. Então, o Estado brasileiro, ele não mudando, é muito difícil ele absorver uma lei tão revolucionária como era o Estatuto da Cidade, né? Eu me lembro uma frase que eu costumo dizer para os meus alunos, do Peter Drucker, um dos papas, né, da administração, que ele diz, olha, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, grande parte, digamos assim, de algum fracasso que possa ter havido no Estatuto da Cidade se deve a essa inércia do Estado brasileiro. Eu também levantaria a questão da participação. Desde os anos do 2000, do início dos anos 2000, a gente teve realmente algumas experiências de participação, né? Várias, foi um momento muito rico, mas que em algum momento da nossa história se mostrou insuficiente para fazer frente aos dilemas brasileiros, de um modo geral, as questões urbanas, né? Até se chegar à conclusão de que havia muito mais participacionismo do que participação. Inclusive porque o mundo mudou bastante, né, com as redes sociais, a participação presencial e restrita a membros de representações populares ficou um pouco perdido na história. E terceiro, um ponto que eu vejo poucos estudos levantam, mas que eu gostaria de trazer aqui para o debate, o Estatuto da Cidade, ele por si só, ele não representaria uma mudança muito profunda. Ele precisaria ser articulado de um modo transversal com outras políticas públicas, saúde, educação, políticas de território, né? E não se pensa sempre os instrumentos como independentes de outras políticas públicas. Eu acho que esse foi um erro estratégico, né, que nos cobrou muito o desenvolvimento pleno do Estatuto da Cidade. É isso, Camila. Obrigado, professor. Eu passo também agora a palavra para Maiara, para ela também se colocar assim, em frente à sua trajetória, como é que você vem enfrentando esses desafios também que o professor Almir colocou aqui para a gente.
Obrigada, Camila. Quero iniciar agradecendo o convite, né? O Escritório Frei Tito de Alencar é um equipamento da Assembleia Legislativa que atende a população do estado todo de um modo geral. E a gente fica muito feliz em contribuir, né, nesses espaços de debate também, trazendo um pouco dessa visão da assessoria jurídica popular e da realidade fática do que nós temos nas cidades, né? Porque essa realidade que nós vemos aqui em Fortaleza e que o professor Almir já trouxe um pouco, nós também vemos nas cidades médias do interior do Ceará, já de um modo bem expressivo. Nós também atendemos casos relacionados ao direito à moradia adequada e ao direito às cidades, e aí, por conseguinte, a essa gestão da cidade, toda essa discussão que o Estatuto da Cidade traz também no interior, e isso acredito que no interior tem uma importância um pouco maior porque muitas vezes os gestores não estão preparados para esse tipo de situação e até tem um pouco de desconhecimento. Acho interessante o que o professor Almi coloca, esses três pontos, me fez lembrar um pouco do que a Hermínia Maricato, né, que é uma urbanista bem importante aqui do Brasil, que ela fala sobre o ciclo virtuoso que a gente viveu nas políticas urbanas, nas políticas de moradia e depois desse declínio, né, que ele não começa em 2016, ele começa um pouco antes, e durante esse ciclo virtuoso nós debatemos enquanto sociedade a participação, a necessidade de políticas públicas que chegassem às pessoas necessitadas, mas na hora da implementação, eu acredito que, principalmente relacionada às políticas de habitação, que foi um viés muito importante trazido pelo Estatuto da Cidade, pela emenda constitucional que previu a moradia como um direito fundamental, eu acho que houve aí uma perda desse ciclo virtuoso, desse enlace, no momento em que as políticas foram muito voltadas para mera construção, para mera produção habitacional, e se perdeu uma ligação com os outros elementos que estavam colocados ali no Estatuto da Cidade e estavam sendo bem debatidos na sociedade, como os serviços públicos básicos, questão de outros direitos fundamentais que estão interligados, né, e que fazem parte da vida da cidade. Discussão acerca da participação das pessoas na vida da cidade, de uma multiplicidade de perfis sociais e de perfis socioeconômicos, na verdade, nos mais diversos bairros da cidade, né? A gente vê que o Brasil todo enfrenta hoje um grande déficit habitacional e uma grande periferização dos grandes centros urbanos, né? Onde as pessoas são expulsas das áreas que estão bem servidas, né? Para que ali haja uma predominância de uma determinada classe em detrimento das pessoas mais pobres mesmo, né, menos favorecidas economicamente, fazendo com que essas pessoas não tenham acesso, não vivam a cidade, né, e nem participem dessa construção do que é a cidade, né? Assim, no entanto, a vida fática, ela faz com que essas pessoas estejam ali, né? Elas estão circulando. Acho que também um grande desafio que nos foi apresentado na implementação do Estatuto da Cidade, não houve nós não conseguimos vencer ainda, vem na coisa da participação, do interesse das pessoas em participar, com o enrijecimento das estruturas, com o distanciamento de estruturas como os conselhos populares, conselhos municipais, conselhos estaduais, que foram criados para a participação popular, e houve uma burocratização, um enrijecimento, onde as pessoas olham para aquilo e não veem sentido porque os seus problemas não são de fato discutidos, né? E também um pleito que eu vejo muito nas populações que eu atendo é que essa participação, além de ser com termos técnicos colocados que as pessoas não entendem, não acessam, elas se dão em horários impossíveis das pessoas participarem, como sempre em horários de trabalho, sempre em dias de semana, e não há uma flexibilidade
para que isso também privilegie essa camada da população que não está ali disponível, né? E aí acho que esse foi mais ou menos onde houve essa perda, né? Mas eu acredito que se houver vontade do gestor público, as pessoas estão muito interessadas, sim, em falar sobre a cidade, em dizer o que elas pensam e o que elas querem para a cidade. Eu converso muito com as pessoas que eu atendo no escritório Freitito e sempre elas colocam: eu tenho vontade de falar, eu tenho vontade de participar, porém não é adequado para mim, né? Então acho que a saída é chegar mais perto da população e escutar o que as pessoas têm para falar. Acho que é dar a oportunidade da fala e da escuta, né? Isso, exatamente. Isso é fundamental. Luciano, por favor. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o teu convite, né? O convite da Selma, Camila, né? Cumprimentar o pessoal Mia, Mayara, né? A todos os telespectadores. E assim, realmente o Estatuto da Cidade, né? Ele é fruto, né, de um desejo da Constituição até de 1988, né? E que ele culmina na publicação, que eu até acho assim, Estatuto, ele é um tratado, ele é muito vasto, ele é muito amplo. Tem assim, a abrangência do Estatuto é enorme, e eu acho que a gente não conseguiu, aí corroborando com o que o pessoal me falou, a gente não conseguiu ainda chegar, né, a um encaminhamento mais pleno, mais detalhado, por própria talvez desinformação ou falta de interesse dos diversos segmentos em aprofundar isso. Porque é um documento, é uma lei riquíssima, né, que propicia uma série de coisas. Às vezes eu acho que a gente até... a função social da cidade e a inclusão da cidade, ela perpassa, ela vai muito mais além do que simplesmente, né, às vezes o que se usa no popular, na questão de o déficit de moradia é uma coisa que é sensível, é uma coisa que é imperativa para que a gente possa resolver, mas ao mesmo tempo existem outras dimensões que estão até no próprio Estatuto, que a gente até rebate um pouco para isso. E assim, nós estamos chegando na sociedade, depois desses 20 anos, né, é o terceiro milênio, em 20 anos o que o mundo mudou, né, o que aconteceu em termos do fluxo da informação, né, da própria abordagem das pessoas sobre as diversas questões, tanto de moradia como qualidade de vida, como inclusão, né, nós estamos chegando num ponto e, além do mais, hoje nós vivemos uma sociedade técnico-ambiental. É a sociedade onde a preservar o meio ambiente, zelar pelo meio ambiente, zelar por todo esse arcabouço, não é mais uma questão de uma bandeira ideológica ou de uma bandeira ambientalista, não, é uma questão de sobrevivência. Em 30 anos, em 2050, a previsão é que nós exaurimos tudo. Então, assim, eu não sei se daqui a 30 anos, meus filhos, meus netos terão, né, a condição de moradia, né, que a gente tem hoje, né, dentro da sociedade de uma maneira geral. Né? E são coisas assim paradoxais. Por exemplo, dados recentes. Hoje no Brasil eu tenho mais domicílios com internet, muito mais do que com saneamento básico. Então são desafios, né? E que o Estatuto, tá, de uma maneira até profética, ele levanta essas questões lá atrás. Ele traz essas questões lá atrás. E, assim, corroborando até com o que o professor me falou, infelizmente, né, mas eu acho que esse infelizmente não é no sentido de desânimo, mas de ânimo, o Estado não tem, muitas vezes, essa visão, essa agilidade, tá, que a própria Mara falou, essa competência, se é que a gente pode dizer esse termo, de ter um movimento inclusivo. Daí onde eu acho que as entidades, as organizações, as associações, a academia, tem um papel fundamental nessa hora de trazer para o debate, de trazer para o chão da fábrica. Né? Você pergunta, nesses 30 anos, né, de carreira que eu tenho, de arquiteto que eu tenho, 20 anos de Estatuto da Cidade, como é que a gente vê essa aplicação, como é que a gente vê isso? Eu vejo de uma maneira otimista, no sentido de que a gente está preocupado, nós estamos olhando, nós estamos discutindo. E estamos discutindo não é só por uma questão de convencimento, é quase por uma questão de imposição, porque senão nós não vamos ter planeta para discutir. Né? O mundo hoje é urbano, isso é um fato, não adianta eu ir contra isso. Mas o urbano ele tem que ser inclusivo, o urbano ele tem que ter o respeito, o urbano ele tem que propiciar ao cidadão, nas suas diversas camadas, da condição de habitabilidade, da condição de saneamento, da condição de qualidade de vida, mais do que simplesmente, às vezes, uma questão de terra, é uma questão de inclusão social,
de se sentir participante, de se sentir vivo, sentir parte de um tecido pulsante, vibrante na cidade, e que muitas vezes, né, por um equívoco, às vezes público, né, ou, infelizmente a maioria das vezes, ele é expurgado disso. Né? Tá aí os exemplos desde a década antes do Estatuto mesmo, mas hoje nós vemos esses programas de habitação, Minha Casa Minha Vida. Ótimo, porque está propiciando a moradia. Mas qual é a qualidade dessa moradia? Como é que eu estou incluindo isso no tecido urbano? Ou eu estou isolando novamente, eu estou reeditando um modelo fracassado da década de 70, entendeu? Então, acho que esses são desafios que a gente tem que trazer para uma discussão mais ampla, a gente tem que trazer com maturidade, equilíbrio, né, visando o bem comum da coletividade. Não é o meu bem comum, o bem comum da minha associação, da sua ou daquele, é da cidade. Só existe o amanhã se todos nós nos unirmos e trabalharmos para uma cidade melhor, porque senão não vai ter. É o direito à cidade, né? No seu sentido mais amplo, né? Exatamente, no sentido amplo da palavra. É isso. Então, vou passar agora para o segundo questionamento, tá? Para vocês. O Estatuto da Cidade, entendido também como uma caixa de ferramentas, disponibiliza cerca de 30 instrumentos jurídicos, urbanísticos e financeiros. Trata-se de uma rara e arrojada proposta de articulação entre direito, gestão pública e financiamento do desenvolvimento urbano. Função social da propriedade, reforma urbana, regularização fundiária sustentável, gestão pública democrática, são os princípios basilares dessas ferramentas. Como vocês reconhecem esses princípios na aplicação dos instrumentos urbanísticos hoje? Professor Almir, vamos começar com você novamente. Acho que estamos sem som. Desculpem, vocês me escutam? Perfeito, agora. Então, os princípios são fantásticos, eles são resultados de uma reflexão histórica de pelo menos as 3 últimas décadas do século XX. Então, os princípios são muito interessantes. O problema é a aplicação desses princípios nos instrumentos, né? E eu diria, um problema grande que nós temos, repetindo o que falei anteriormente, a estrutura da gestão pública permanece, sob inúmeros aspectos, o impeditivo para a plena aplicação dos princípios. Mas eu também reconheço dificuldades de ordem técnico, político e metodológico. Os meus colegas aqui de fala comentaram essa questão da comunicação técnica, né? Hoje é um problema que a própria academia está se debruçando, né? Nós sabemos que a comunicação técnica é um fator impeditivo, né? Os jogos de linguagem são jogos de poder, né? E buscar uma democracia técnica em que todos estejam no mesmo nível de fala, eu acho que essa pode ser uma bandeira, uma demanda para os próximos 20 anos, digamos assim, do Estatuto, né? Obviamente, outras ferramentas, instrumentos precisam ser revisados, como, por exemplo, os conselhos, né? Que, de fato, não funcionam ou funcionam muito mal, ficam a desejar. Mas eu queria chamar a atenção, e eu vou falar muito rápido sobre isso, que do ponto de vista técnico-metodológico, o que tem acontecido? Nós temos uma compreensão de que o Estatuto da Cidade ele trouxe a ideia de flexibilização jurídica. Precisa flexibilizar para atender os desiguais. Acontece que a ideia de flexibilização ela anda muito próxima da ideia de desregulação. Então, pode servir a dois senhores completamente distintos. Ou melhor dizendo, né, a flexibilização ela pode servir apenas a um senhor. Eu dou como exemplo esse embate que nós temos hoje entre 2 grandes instrumentos, que é a ZEIS e a Operação Urbana Consorciada. Ambos partem do princípio da flexibilização. Mas a gente reconhece, as pesquisas, né, as análises, as avaliações mostram que um tem muito mais sucesso do que o outro. Não é verdade? Por que isso se dá? Porque a flexibilização, na verdade, vai atender a determinados interesses específicos
que podem ser implementados de uma forma muito mais rápida. Tá? Maiara, obrigada, professor Almir. Maiara, dê continuidade aí para a gente, por favor. Obrigada. Acho que essa questão dos princípios eu vejo no mundo jurídico, assim, um desconhecimento mesmo, sabe? Muitas vezes a gente se vê em situações de discussão com o judiciário de princípios como o da função social da propriedade, que é um princípio básico, que em todos os cursos de direito, com certeza, quando você estuda direito civil, você vai ver isso, e quando você estuda direito constitucional, você vai ver. Porém, isso na prática, né, no dia a dia, há um desconhecimento e uma forma de apagamento ou de não utilização, né? No direito nós trabalhamos muito com teses. Isso não é uma discussão do judiciário. Quando a gente vai para o trabalho extrajudicial, que também nós fazemos no escritório Frei Tito, aqui em Fortaleza, nós temos uma especialização em outros órgãos do sistema de justiça, né? Por exemplo, no Ministério Público, nós temos o núcleo de conflitos fundiários, na Defensoria Pública nós temos o núcleo de habitação e moradia. Nesses espaços nós encontramos defensores e promotores que já têm uma especialização sobre a temática e bastante conhecimento e atuação. Mas quando nós vamos para outras varas ou para cidades do interior, nós encontramos essa dificuldade do desconhecimento desse princípio mais básico, né, da função social da propriedade. E quando nós vamos aprofundando isso, vamos discutir gestão democrática da cidade e esses outros pontos aí que você levantou, muitas vezes há um desconhecimento até mesmo no judiciário, mas também na gestão pública, né? Então, acho que esse tomar posse e tomar o conhecimento desses princípios nesses setores que vão trabalhar com essa legislação, né, seja a academia, seja a gestão pública, seja o judiciário, também os profissionais de arquitetura, de engenharia, eu acho que também hoje já estão se interessando mais e entrando mais nesse âmbito, porque às vezes assim, fica muito assim, essa coisa de legislação eu não domino muito, isso é melhor deixar mais para o âmbito do direito, mas acho que uma coisa importante da gente ter essa parte principiológica, né, assim, de ter em mente é de se apoderar mesmo, né? E aí eu concordo demais com o que o professor Almir colocou dessa dificuldade da linguagem técnica e como a linguagem técnica é uma forma de poder, né? Inclusive a nossa praxis jurídica, né, a nossa prática jurídica, que é a assessoria jurídica popular, ela se propõe a isso, né, através de instrumentos da educação popular, quebrar esses paradigmas, quebrar essa estrutura de poder que é utilizada através da linguagem e tentar com que as pessoas fiquem mais próximas e entendam e realmente possam exercer a sua cidadania através da exigência do cumprimento da legislação. O Estatuto da Cidade em si eu considero uma lei ótima, assim, perto de outras legislações que nós temos, porque é fácil de entender. O que eu acho que acontece um pouco é o que eu falei no início, que houve uma super burocratização de estruturas que não deveriam ser assim, né? E aí o professor me colocou uma coisa interessante, que as zonas especiais de interesse social são um instrumento que vem no Estatuto da Cidade, nós temos aqui no nosso plano diretor de Fortaleza, é um instrumento muito importante e prevê essa participação popular. E os conselhos gestores hoje instituídos, né, nós temos 10 conselhos gestores instituídos aqui em Fortaleza, há uma participação da população, há um envolvimento e as pessoas elas começam a entrar nessa dinâmica, muitas delas começam com medo, com receio, será que eu vou saber falar? Querem entender, muitas acham assim, mas isso é uma coisa da prefeitura, eu vou poder participar. E quando a gente vai aprofundando o debate, vai trazendo, olha, a legislação garante, o conselho é isso, e as pessoas começam a ter essa efetiva participação,
tem um resultado muito bom para a cidade, né? Não é só, como o Luciano colocou, não é só para a sua vida particular, né? Mas é um resultado para a cidade. Se eu tenho uma cidade mais justa, se eu tenho uma cidade que respeita mais o meio ambiente, que respeita mais as pessoas, eu vou ter um resultado para a cidade como um todo. Eu acho que esses princípios, eles são excelentes, embora a sua efetivação seja pouca, mas aqui em Fortaleza nós já começamos a ter isso e eu espero, né, assim, que essa participação, que esse incentivo, através da utilização dos conselhos, desses instrumentos que também favorecem essa população, venham cada vez mais ter espaço, né, na nossa gestão, porque eu acho que é um caminho importante que a gente deve trilhar. Eu acho que também outro risco, né, que a gente está vivendo agora é, inclusive, uma desconstrução desses princípios, né? Existem movimentos políticos, né, enfim, de várias escalas, que contestam esses princípios, que já estão claramente, né, alimentando várias escalas da legislação, inclusive chegando na municipal. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado, né, muito entendendo esses movimentos e lutando para que esses princípios que a gente demorou tanto para conseguir desenhar, que eles permaneçam. Não desapareçam. Exatamente. Luciano, por favor. Eu acho, sim, até corroborando aí com a opinião de todos, né? Eu acho que realmente, assim, é uma caixa de ferramentas, como você usou o termo, né? Mas acho que a gente precisa se aprofundar nos manuais de instrução, né? Ou alguns criá-los. Porque muitas vezes a gente tem a ferramenta, né? E aí o pessoal me falou, olha, por que a ZEIS e a operação urbana consorciada há essa diferença, né? Eu acho que é preciso haver um entendimento mais profundo de cada instrumento desse. Até porque existe, por parte da desinformação, né, às vezes, de uma maneira geral, como eu estava falando, um desconhecimento, até o preconceito com algum desses instrumentos que, na verdade, não deveria haver, né? E assim, mais uma vez, aí eu suscito a questão do poder público, né? O poder público não como aquele que dá o não. A gente vê muito a aplicação da lei como o não, e a gente não vê o poder público como tutor, como a instância mediadora da aplicação desses instrumentos. E eu acho que cada vez mais é um desafio a cada gestão que se deve assumir. A gente viu isso aqui em Fortaleza, né, recentemente, na gestão anterior, como a mediação do município em alguns dos instrumentos, ela consegue funcionar bem. Então, assim, o poder público é o poder moderador, é o poder que é o tutor, é o poder que me dá os trilhos para que eu consiga aplicar, para que eu consiga evoluir, para que eu consiga esclarecer, uma campanha assim, de esclarecimento, uma discussão com a sociedade mesmo, desses instrumentos, dessas ferramentas, né? Abrir esses manuais de instrução e, olha, é assim que funciona, nós vamos trabalhar assim, ouvir a população, desmistificar alguns fantasmas que a gente tem sobre os instrumentos, né? Alguns pensam de um jeito, outro não. Isso que ele está falando, da questão política. E muitas vezes essas questões que às vezes pendem para um lado ou pendem para o outro, é muito mais pela falta de conhecimento do que pelo conceito que está contido naquele conceito ou naquela ferramenta, entendeu? Então acho que isso é muito importante. O poder público ter essa capacidade de mediar, de ser o tutor, de trazer o trilho para que a gente consiga, olha, dentro desses dois trilhos aqui, caminha que a cidade vai ser melhor para você, para mim, para todo mundo, né? Perfeito, é diminuir talvez as polarizações, né, frente, e entender que os instrumentos, na verdade, eles só existem se eles forem utilizados de forma articulada, né, muito conectada. E agora a gente parte para a terceira pergunta. É verdade que ao longo de todo esse período de 20 anos, certamente tem havido muita falta de informação, é isso que a gente estava até conversando aqui, né? Muita desinformação sobre o Estatuto da Cidade na sociedade em geral. O fato é que a maioria da população ainda não conhece o Estatuto, ou conhece de forma muito parcial um ou outro instrumento. Há uma lacuna no ensino do direito urbanístico, lacunas na formação dos urbanistas frente às questões legais. Seria então, e essa é a pergunta, né? Seria então o âmbito do direito urbanístico, e menos no campo urbanístico, o principal local de explicitação das resoluções dos nossos conflitos? Eu passo a palavra para o professor Almir e logo em seguida ele vai
precisar se ausentar e a gente vai continuar aqui, professor. Então, você pode responder e, em seguida, se quiser, já se despedir. Sim, obrigado, Camila. Eu, infelizmente, terei que me ausentar, porque de imediato entrarei em outra reunião de uma banca de finalização de curso na UFC. Mas essa pergunta ela é muito interessante, sobretudo para quem é da academia, né? E é provocativa, né, Camila? Eu acho, sim, eu acho que a gente não pode nunca dar-se por satisfeito e acomodado e dizer a culpa não está com a gente. Eu acho que nós temos também uma parcela de culpa, ainda que eu tenha que reconhecer que a academia avançou muito. A política pedagógica, por exemplo, de um curso de arquitetura de urbanismo, ela avançou muito no reconhecimento dessas necessidades, né? E eu chamo a atenção aqui para um ponto que os projetos de extensão, que é essa comunicação entre universidade e sociedade, são cada vez mais amplos, né? Nós temos aí uma abertura que eu creio que no futuro próximo pode dar muito mais frutos e muito mais relevância a questões como o Estatuto da Cidade. Agora, eu reconheço que existe ainda um distanciamento entre a academia e a sociedade civil. Não se resolve uma questão histórica em pouquíssimo tempo, né? Em poucos anos, né? Os projetos de extensão é uma abertura, mas não creio que sejam suficientes. Eu digo isso porque quando fazemos os nossos encontros científicos, né, praticamente a sociedade civil não está presente, só estão os pares, né? E eu acho que aí é um erro, inclusive, para a gente aprender melhor a fazer a comunicação técnica. Por outro lado, é na academia que os avanços teóricos, conceituais, são postos na mesa, né? Eu lembro aqui que nós temos um debate sobre o urbanismo insurgente, decolonialidade, desencriptar, que é uma forma de rever a forma de comunicação, né, de modo a tirar do jogo de linguagem as relações de dominância. Então, nós temos pesquisa, nós temos grupos que estão pensando essas questões fundamentais para dar continuidade à vida do Estatuto da Cidade. É o papel da academia. Falta, sim, melhorar essa relação com a sociedade civil. Eu agradeço a vocês, Maiara, né, Camila E Luciano. Luciano, porque gostei muito da fala do Luciano. Há uma Maiara também muito bem posicionada e Luciano me lembra alguma coisa de paixão, né? Eu acho que Maiara e Luciano são apaixonados pelo tema e isso é magnífico. Agradeço por ter participado dessa fala com vocês e Camila, muito obrigado. Obrigada, Almir. Até a próxima. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Prazer. Maiara, você continua agora. Essa coisa da complexidade, né? Onde é que está o problema maior? Se é nessa questão mais acadêmica ou se é mais na realidade fática do dia a dia. Assim, como eu falei na pergunta anterior, acredito que esse desconhecimento que nós temos hoje, ele se inicia na universidade, né? Eu fui aluna da Universidade Federal do Ceará, fiz a cadeira de Direito Urbanístico, porque sempre me interessei pelo tema, mas era uma cadeira optativa, né? Assim, que eu acho até que um pouco antes de eu entrar na faculdade, ela sequer era ofertada. E aí, assim, muitas vezes era difícil até formar uma turma, sabe? Não há uma valorização, de fato, dentro do ensino jurídico, pelo menos na época que eu estudei era assim, e pelo que eu percebo hoje também. O professor me falou sobre a extensão, né? Assim, a universidade, ela é muito vista pelo ensino, mas a pesquisa e a extensão fazem parte desse tripé universitário e elas têm que ser valorizadas e têm que também, assim como o ensino,
estar perto da sociedade, né? Assim, eu fui aluna extensionista, eu participei de um projeto de extensão em assessoria jurídica popular da UFC, que é o NAJUC, que existe até hoje, tem mais de 20 anos. E foi nesse projeto de extensão onde eu tive acesso a temas como o direito urbanístico, como o Estatuto da Cidade. Lá foi assim onde eu aprendi. Foram as oportunidades que se abriram, né, especificamente. Isso, de ter esse debate, foi esse debate, né, perto da sociedade, que é a isso que o projeto se propõe, que fez eu ter contato com a temática e começar a estudar com essa perspectiva mais ampla, né, não só da legislação fria em si, né, e para o direito isso faz muito mais sentido, tendo em vista que o direito existe para não só pacificar as relações sociais ou tutelar, mas para acompanhar o que a sociedade está requerendo, o que a sociedade está debatendo, né? A legislação ela não surge como um ente que paira sobre as pessoas, né? Tem até aquele versinho, né? As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Exatamente, as leis são limitadas, mas o intuito é de acompanhar o que nós temos aí na sociedade. Então, acho que falta mesmo, faço coro aqui ao que o professor traz, né? Falta a academia estar mais próxima, mas nos últimos tempos eu vejo que isso vem mudando e principalmente através de iniciativas como essa, né? Acho que é importante que isso seja valorizado dentro das instituições e também nas nossas instituições de trabalho, né? Para receber esse profissional, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou me esforçar, eu vou investir tempo nisso, é um debate interessante, mas eu não tenho onde aplicar isso, né? Acho que também os locais onde a gente, onde recebe esse profissional, tem que estar preparado e tem que estar aberto a esse debate, né? Então, acho que seria um pouco dos dois aí, respondendo a tua pergunta, talvez, acho que aí é metade, metade. Perfeito. Luciano? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque quando a gente vê, né, a Maiara aí que é do direito, eu que sou da arquitetura, né, questão do direito urbanístico e do urbanismo, a gente, no período e na vida acadêmica, a gente não é muito, vamos dizer assim, impulsionado ou motivado, né, a aprofundar essas questões. E isso fica muito no âmbito teórico, fica muito no âmbito de cumprir uma cadeira, ou de cumprir uma determinada disciplina que você tem, né? Talvez assim, nós arquitetos, o urbanismo seja até um pouco mais, eu não sei, né, apaixonante em termos de intervenção. Eu digo brincando, tem aquela frase que dizia de médico e louco, todos temos um pouco, né? Eu acho que de urbanistas e loucos, hoje também todos temos um pouco, porque nós assumimos a cidade como um valor. Acho que isso é importante. Dentro da discussão do Estatuto, se a gente olhar nos últimos 10 anos, talvez, a população, de uma maneira geral, independente da sua faixa econômica ou social, ou seja o que for, ela assumiu a cidade como valor. E isso é fruto de algumas políticas. Então, assim, para mim isso traz muito à tona uma frase que eu sempre repito, é muito mais do que não é só uma questão de conhecimento da lei, é uma questão de convencimento. Quando eu me convenço que aquilo é um valor, que aquilo é importante, que aquilo é determinante para mim, né, é quase que uma atração natural, né, se eu quiser me inteirar, né, do conhecimento daquilo que ampara o meu convencimento. Então, quando eu estou convencido, né, há essa motivação. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, da gente olhar aqui os próximos, eu não sou tão, vamos dizer assim, arrojado como pessoalmente nos próximos 20 anos do Estatuto, mas eu diria nos próximos 5 anos do Estatuto. É um trabalho de convencimento, é um trabalho de mostrar o valor, é um trabalho de desmistificar, é um trabalho de aprofundar essas ferramentas, o arcabouço do próprio artigo. De aproximar, né? Também, de aproximar as pessoas, de aproximar a sociedade, de mostrar que valores ou de ações como, né, eu estava falando, o saneamento, a educação, uma série de coisas. Olha, eu me lembro bem, né, no ano 2000 teve o programa do Prodetur. Então todo município, se não me falha a memória, acima de 40 mil habitantes tinha que ter o plano diretor. Hoje, como arquiteto, né, aplicador da lei, eu digo sempre isso, né, nós arquitetos somos aqueles que, ao apropriar-se da lei,
né, ela tridimensionalmente, no caso do direito urbanístico, ela se manifesta através do objeto projetado, através do que a gente está fazendo. E esses municípios, hoje, se você for, talvez numa boa, eu não vou aqui generalizar, mas numa boa parte deles, até hoje, se você for na prefeitura, talvez as prefeituras não sabem nem onde é que estão esses planos diretores. Né? Você continua tendo lixão, né? Você continua tendo condição de habitabilidade muito precária nessas cidades. Quando, na verdade, né, nós, arquitetos, urbanistas, advogados, o segmento todo, né, que interfere, que monitora, vamos dizer assim, que existe esse tutoriamento na cidade, a gente podia estar contribuindo de uma forma muito mais proativa. Né? Também, às vezes, eu falo isso, olha, o custo do tijolo, o custo da pavimentação, do cano é o mesmo, a diferença é como você pensou. Então, é a questão do convencimento. Quando eu me convenço que aquilo é um valor, né, eu executo, por mais simples ou por mais, vamos dizer assim, pouca interferência que tenha, eu executo aquilo com amor, com a garra, com empenho. Só me falou de paixão, mas é porque é isso. A gente tem que ser apaixonado por aquilo, por onde a gente mora, por onde a gente habita, independente da escala, do tamanho, da condição. Você tem que lutar por aquilo que você crê. Então, quando você tem uma lei que descola um pouco disso, né, que tem a desinformação, isso é natural. Ainda, para uma parte da sociedade é um mito, ainda, para outra parte da sociedade, né, eu acho que é o que você está dizendo, eu acho que os tempos só têm aumentado essa polaridade, quando na verdade a tendência devia ser convergente, não divergente. E é uma campanha que nós temos que ter de convencimento. Né? O bom empreendimento só existe, né, se existir a boa cidade. Eu só posso falar da função social da cidade que eu quero, da cidade inclusiva, se existir a cidade. Se ela deixar de existir, não adianta. Eu estou discutindo o quê? E o que é que nós estamos fazendo com a nossa cidade? Como é que nós estamos pensando a nossa cidade? É um organismo vivo. Eu não tenho, às vezes eu me sinto até um pouco presunçoso quando você vai discutir algum plano diretor, alguma coisa, isso vai crescer ali é a zona, isso ali. Você tem diretrizes, você tem indicadores, você tem vetores, mas eu não sou Deus para interferir na dinâmica da vida das pessoas, na dinâmica da cidade, porque existe outra coisa. Existe aquilo que é legal, e que é o que a gente tenta fazer, mas existe aquilo que é legítimo. É legítimo esse meu desejo. E o legítimo com o legal, eu acho que eles andam de mão dadas com o conhecimento com o convencimento. Conhecimento com o convencimento. Então, assim, é um campo, essa discussão de hoje, eu acho que é assim, um pontapé, mas é vastíssimo para a gente aprofundar essas coisas, sabe? Acho muito importante. A gente costuma lidar com o direito, né? O regramento da cidade é a partir da legislação. Isso. Então, esse é o primeiro descolamento, porque a gente acha que a legislação está ali num patamar que não é esse da vida cotidiana. E é. Eu acho que a gente tem que trazer a legislação para esse campo de sociopolítico, né? De conflito, de luta, de debate. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir, talvez, avançar um passinho à frente. Entender, ouvir, né? Ouvir, eu acho que talvez a principal, vamos dizer assim, função dos movimentos sociais é a gente ter a capacidade de ouvir. De ouvir as pessoas, de entender o que é que você quer dizer, de traduzir. Talvez muito mais do que a gente propor, é da gente acolher, nós temos tradutores do teu desejo. A partir daí, a gente tem um vetor para onde é que a gente vai. E muitas vezes a gente quer interpelar o outro, atropelar o outro, dizer, não, você quer isso. Nem sempre ele quer aquilo que a gente está achando, que a gente está pensando. Ele quer, às vezes, outra coisa. Então, essa capacidade de ouvir, né, eu acho que é fundamental. Né? Você trazer, ouvir, você entrar num bairro ou numa comunidade, entender o que a população quer, de que forma ela quer se articular, de que forma ela quer o habitar dela. Né? Ela quer ter a qualidade de vida, ela não está ali por opção. Mas é preciso que a gente entenda. Isso o Estatuto prevê muito bem, né? Através dos instrumentos de participação. Sim. Acho que, como o Luciano bem colocou e como a Camila falou no início, a gente precisa muito de uma escuta qualificada, né? Assim, de garantir que as pessoas participem, mas também de garantir que essa participação ela seja efetivada através da realização das políticas. Eu acho que muitas vezes as pessoas também perdem o interesse porque acham assim, não veem na prática o resultado daquilo,
onde elas participaram, o que elas Sempre me colocaram. chamam, eu vou, mas nunca voltam, né? Isso, exatamente. Acho que talvez essa escuta qualificada e uma efetivação, né, não o engavetamento das propostas populares e tudo, mas uma efetivação também vai fazer parte desse convencimento que o Luciano E a provoca. escuta sem o preconceito. Preconceito não no sentido do preconceito de que, às vezes, eu, arquiteto, urbanista, eu sei mais do que você. Então, eu sei o que você precisa, é isso que eu estava falando. Né? E essa escuta sem preconceito, de ouvir, né? Ela é legítima, e a partir daí, a gente tem um movimento, ou tem uma ação, ou tem uma proposta, né? Acolhedora, que, vamos dizer assim, acolha o teu desejo, dentro, claro, da nossa técnica, da boa prática, do bom exercício, da boa cidade. Mas esse ouvir, esse acolher, sem esse preconceito, vamos dizer assim, eu acho que é fundamental. Porque a gente consegue, a partir daí, e tem exemplos pelo mundo afora, gente. Funciona isso, é uma maravilha. Me falta o nome aqui agora, mas tem um empreendimento feito recentemente em São Paulo, na zona do Brás. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. Né? E, por exemplo, alguns empreendimentos do Alejandro Aravena, né, que é um arquiteto que tem muito essa pegada do social, algumas propostas que são assim encantadoras, e você faz o módulo, a partir do teu desejo você vai crescendo, você vai articulando, você vai gerando um bairro, você vai, então, deixar a cidade, deixar o cidadão respirar. Né? Deixar o cidadão respirar, não engessar, não, ali tu tem que fazer aquilo, não, tu só pode fazer isso. Então, tem que dar espaço, né, para que as pessoas consigam respirar, se apropriem do seu espaço comum, que é a cidade. Perfeito. Primeiro, eu queria dizer, assim, agradecer imensamente, né, o tempo, a fala de vocês. Eu acho que essa noção de construir juntos é que é o caminho. E aí eu deixar uma mensagem final, que apesar da desconfiança, o Estatuto da Cidade permite repensar um modelo de cidade. O direito à cidade, em vez de festejar ou lamentar, a gente está aqui lançando o desafio de refletir, de repensar, sempre fazendo referência e justiça ao potencial transformador que o Estatuto da Cidade carrega. E ter como objetivo comum uma ação conjunta e colaborativa. E fica aqui a mensagem e meu agradecimento para todos os ouvintes, e que isso possa fomentar para quem está assistindo aí uma reflexão e um debate maior. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço.